Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, hoje num cenário completamente diferente, né? Estou aqui em Campinas, cara. Nossa casa tá aqui entre o Brinco de Ouro da Princesa e o majestoso, né? O Moisés Lucarelli. Pegamos uma casa estratégica aqui entre esses dois estádios, um do Guarani, outro da Ponte Preta, que será o jogo de logo mais entre Ponte Preta e Botafogo às 19 horas. E direto daqui, vou tentar trazer um pouco de conteúdo para vocês aqui também no YouTube. Então, se você não é inscrito ainda no canal do Medeiros, aproveite agora para você se inscrever. Estamos quase chegando a 8.000 inscritos aqui no canal. Obrigado pela confiança de vocês. Todo dia vídeo sobre o Botafogo, sobre os adversários do Botafogo, notícias, enfim. Você vai encontrar aqui, beleza? Hoje eu vou falar como é que o Botafogo vai a campo contra a Ponte Preta. Já falei da Ponte, agora vamos falar do Botafogo. O jogo é hoje. Vou dar aqui a provável escalação do Botafogo, como é que o Enderson vai montar esse time e como é que eu acho que o Botafogo deve fazer para conseguir o resultado hoje aqui no Moisés Lucarelli. Beleza? Segura, depois da vinheta eu volto para conversar com vocês. É isso aí, voltando aqui, deixa eu me apresentar novamente, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e aqui no canal do Medeiros, muita informação sobre o Glorioso, beleza? Vamos falar um pouquinho do Botafogo, né? Primeiro dizer que, infelizmente, o acesso não vem hoje, né, cara? Ontem eu tava secando muito lá o CRB, né, que acabou vencendo o Londrina, também secando um pouco ali o Goiás. O Goiás venceu o Coritiba, o resultado acabou sendo bom também para o Botafogo, porque o Coritiba não ultrapassou o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, né? Tá certo que o nosso principal objetivo é o acesso, mas o Botafogo segue líder, independente do resultado aqui de hoje. Se o Botafogo vence aqui hoje a Ponte Preta, o Botafogo dispara na liderança da Série B e fica muito próximo aí também do título do campeonato, tá? O acesso deixa para a próxima rodada contra o Operário, onde já temos mais de 13 mil ingressos vendidos, o jogo da segunda-feira, feriado da Proclamação da República no estádio Newton Santos. Se você não comprou ingresso para esse jogo ainda, corre e compra esse ingresso, hein? Leste inferior esgotada, norte esgotada, temos ingressos aí para leste superior, para oeste inferior, não fique de fora desse jogo, hein? Se você está na dúvida, compre logo para não ficar de fora. Beleza? O Botafogo vem a campo hoje, cara, com o Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carlinhos na lateral esquerda. Na zaga a gente tem uma mudança, o Carly está suspenso, então entra o aniversariante Gilvan, ele que fez o aniversário essa semana, com o Canu na zaga. Então hoje a zaga vai ser o Canu e o Gilvan. E aí a gente tem uma troca, eu vou falar disso daqui a pouco, depois de dar a escalação completa. No meio campo, cara, a gente tá com uma dúvida. O Enderson Moreira fez mistério e não decidiu se o Oyama continua como titular. A princípio, eu vou dizer Barreto e Pedro Castro como titulares, mas o Oyama tem chances de aparecer como surpresa nesse jogo, tá? Principalmente depois da partida que ele fez contra o Vasco, sendo o craque do jogo. Na frente, a gente tem na direita o jogador que é o Varley, na esquerda, Diego Gonçalves, no ataque, Marco Antônio e também o Rafael Navarro. O Chay segue fora dessa partida, nem viajou aqui para Campinas, né? Só vai voltar muito provavelmente contra o Operário nesse jogo de segunda-feira. O Chay deve estar à disposição do Enderson Moreira, beleza? Como é que o Botafogo vem? Como é que o Botafogo muda em relação aos últimos jogos? O Carly tá fora, então a gente tem uma mudança na zaga em relação a posicionamento. O Canu geralmente joga pela esquerda e o Carly joga pela direita. Quando o Carly sai e entra o Gilvan, o Canu começa a jogar na direita e o Gilvan na esquerda. O Gilvan é canhoto. Então a gente muda o nosso posicionamento da zaga. E também a gente muda também algumas características, né? O Carly é muito bom pelo alto, no jogo aéreo, no posicionamento. Apesar de não ter tanta velocidade, ele compensa com a sua experiência, com o seu jogo aéreo muito forte, né? O Gilvan também era para ter esse atributo, porém não vem desempenhando tão bem como o Carly está fazendo, por isso a torcida do Botafogo critica tanto ele, né? O Botafogo acaba descendo um nível na tua zaga quando o Gilvan entra no lugar do Carly, por isso ele é criticado.
Vamos torcer para o Gilvão hoje fazer uma boa partida, ele que vai ser o titular, não adianta, então a gente tem que torcer, tem que apoiar para ele fazer um grande jogo, ele que fez aniversário essa semana, então assim, que seja um presente de aniversário para ele, uma grande atuação. Em relação ao meio-campo, a gente jogou assim contra o Vasco, Marco Antônio jogando mais próximo do gol, fez 2 gols contra o Vasco, é um jogador de finalização, um jogador que está em grande fase, o Marco Antônio, então está conseguindo substituir bem o Chay. O Chay, que era a nossa preocupação, né? Quem vai substituir o Chay? Será que o Botafogo vai perder muito? O Marco Antônio está dando conta do recado. E com isso, o Diego Gonçalves na esquerda está fazendo boas partidas também. Já tinha jogado bem contra o Confiança, jogou bem contra o Vasco, mantido na esquerda. Varley mantido na direita também. O Botafogo está bem estruturado nessa parte do ataque. Meio campo, cara. E aí eu acho que é a maior dúvida do Anderson Moreira. O Oyama foi o craque do jogo, eleito pelos comentaristas da Globo, por todos, como o melhor da partida contra o Vasco. Só que o Barreto volta de suspensão e o Barreto é o titular do Anderson Moreira. Sempre foi o titular do Anderson. Então, assim, eu acho muito difícil que o Anderson vá barrar o jogador Barreto, né? Pode ser que o Oyama apareça na vaga do Pedro Castro. Não está certo ainda, é uma dúvida que existe. A gente só vai saber mesmo 45 minutos antes da partida, como a escalação oficial foi divulgada. Mas o que foi me passado foi isso. O Anderson testou as 2 opções. Testou o Oyama titular, depois tirou o Oyama, botou o Pedro Castro titular. Então, assim, deixou ali meio que misterioso a situação da escalação inicial de hoje. De fato, é que muito provavelmente ele deve entrar. Se o Oyama não entrar como titular, pelo menos no segundo tempo a gente tem certeza que ele vai jogar, até para uma forma de premiação, né, cara? Fez uma grande partida realmente contra o Vasco. Beleza? Então é isso, cara. O Botafogo vem dessa forma para esse jogo. Acredito que o Botafogo tem mais time que a Ponte Preta. Já disse aqui quem que o Botafogo deve se preocupar, que é o jogador Moisés, que é um atacante muito bom realmente da Ponte. De resto, o Botafogo tem um time que consiga controlar o jogo, controlar as ações, fazer uma grande partida aqui no Majestoso para sair vencedor dessa partida muito importante que vai praticamente garantir o acesso do Botafogo e deixar com 1,5 mãos na taça, tá? O nosso principal objetivo é o acesso, mas eu costumo dizer o seguinte, cara, o Botafogo está disputando campeonato de, sei lá, de 0 ou 1. O Botafogo tem que ganhar, o Botafogo tem que ser campeão, esse é o pensamento. Ah, mas eu não quero ser campeão de Série B. Cara, campeão de Série B não é para se comemorar. Mas você está disputando, você tem que ganhar. Você mostra a sua grandeza dessa forma. Você disputando os campeonatos e ganhando. Então o Botafogo voltando para a Série A é o nosso objetivo. Mas já que está disputando, tem que ganhar logo. Acabou. Ganha e mostra logo que vai voltar sem tapetão, vai voltar para a Série A sem pular da Série C para a Série A, por exemplo, né? Né, meus amigos rivais? Meus rivais aqui do Rio de Janeiro. Pular da Série C para a Série A. Tem essas histórias aí que acontecem, né? Então a gente caiu. Sinal de grandeza é que a gente volta e a gente volta sendo campeão ainda para mostrar que a gente voltou no campo. Esse é o Botafogo de Futebol e Regatas que está voltando para a Série A, o lugar que jamais deveria ter saído. Beleza? Deixe seus comentários, seus palpites aí para o jogo, que vai começar às 7 horas e até qualquer hora. Eu volto aqui de Campinas para falar com vocês. Valeu? Até a próxima.